Fala galera, olha só, o Damodaran fez um estudo aqui maravilhoso sobre o IPO, né, do Airbnb. Basicamente ele coloca todas as premissas para fazer o valuation do Airbnb e chega ali mais ou menos numa faixa de preço, né, do que seria o valor justo dela. E aí eu vou pegar esse relatório aqui e destrinchar ele para vocês, mostrar os principais pontos, tá? E é isso. Esse é o meu objetivo hoje. E aí vai dar um embasamento melhor para vocês, né? Para vocês verem se vale a pena ou não participar aí do IPO do Airbnb ou comprar as ações, né, depois que já tiver tido o IPO, né? Lembrando que o IPO dela está previsto, né, para agora, para dia 10 de dezembro, né, primeiro dia de negociação, tá bom? Então vamos lá, antes de a gente começar, queria pedir para você, para poder se inscrever no meu canal, né, no canal do Escola da Fortuna, deixar seu comentário aqui para ver se você gostou desse vídeo, dar o seu like e compartilhar com amigos que gostam do Airbnb, tá bom? Então vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Aqui ele explica um pouco da história do Airbnb, né? Vou abrir aqui essa tabela para vocês. Aí ele fala, né, dos desafios legais que o Airbnb tem enfrentado, inclusive recentemente, né, alguns países europeus endureceram as regras lá para a atuação do Airbnb, o que tem atrapalhado um pouco os negócios lá, tá? Não impedindo que ela cresça, obviamente a gente está no meio da pandemia aí, não acredito que isso atrapalhe tanto assim o crescimento do Airbnb, tamanha demanda, né? Mas, enfim, de certa forma atrapalha o negócio. Então, aqui tem o histórico, né? A companhia fez aquisições ao longo do tempo, recebeu aportes de venture capital, né? E, e aí em 2000, aqui, ó, 2016, por exemplo, ela levantou 1 bilhão, né? E aí foi então quando ela atingiu, né, o valuation de 31 bilhões, né? E também ela introduziu um novo serviço que é o Experience. E aí, no caso, galera, ó, só para vocês terem ideia, o Airbnb está sendo precificado na faixa de mais ou menos 30 bilhões, que é o mesmo valor que ele tinha em 2016, quando ele recebeu, né, mais um aporte de capital, né? Ou seja, o momento, né, do Airbnb está tão avesso, né, digamos assim, pô, a companhia tem certeza absoluta que se não fosse o Covid agora, se ela estivesse tentando fazer o IPO, né, certamente eles iam colocar o mercado, né, ia estar mais disposto a pagar caro pelo Airbnb, ia vir com valuation muito mais elevado, né? Então, pô, a empresa, se você ter ideia, a empresa em 2019 faturou muito mais do que 2016, né? E o mercado não está disposto a pagar, né, muito mais do que 30 bilhões de dólares que ela estava precificada em 2016, né, obviamente como capital fechado, né? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia de como o mercado ele não consegue enxergar muito além, né, do que está acontecendo no curto prazo, tá? Então 80 a 90%, né, do valor, né, vocês vão ver aqui depois nesse estudo aqui que mesmo a Airbnb sendo uma empresa de crescimento, vocês vão ver que 80 a 90% do valor dela está no fluxo de caixa, né, de longo prazo, naquela fase, né, de maturidade do negócio, né? Então, essa fase de crescimento, ela representa aí somente de 10 a 20%, né, do valor do negócio, tá? Então, eu já tinha até comentado isso com vocês em outros vídeos, né, a respeito disso, né? Que o que importa mesmo é a longevidade da empresa, né? Quanto tempo ela vai conseguir permanecer viva, né? Sempre se reinventando, né? E mesmo que ela não cresça mais, mas que ela mantenha ali uma taxa de crescimento ali, pelo menos alinhado um pouco à inflação, tá? Então vamos lá. Aí aqui vem falando da questão dos desafios legais, as aquisições, né? Tá falando aqui que o Airbnb fez várias aquisições ao longo do tempo, tá? E aqui começa a parte do modelo de negócio, né? O business model. E aqui eu vou abrir para vocês que esse grafozinho aqui que ele montou é muito interessante, explica muito bem
como que o Airbnb ganha dinheiro, né? Então, se você pega o individual host, né, que é nada mais é do que você é dono de uma casa, né, e aí você quer alugar aquela casa ali ou aquele quarto, seja lá o que for, para poder receber um hóspede, né? E aí o que acontece? O Airbnb ele pega 3%, né, da taxa de aluguel, pega 3% do host, ou seja, do cara que está alugando, né? E ele também vai cobrar um percentual do hóspede. Então ele pega dinheiro das duas partes, né? Aqui varia de 6 a 12%, está dizendo aqui, né? Essa taxa que ele pode pegar do guest, né? Então ele ganha nas duas pontas, tá? Essa é a ideia. E aqui você tem também aquele experience, né? Que eu não sei muito bem como é que funciona esse serviço do Airbnb, eu particularmente nunca utilizei, mas se eu não me engano é uma coisa, é mais de médio e longo prazo, eu acho, né? Alguma coisa assim. E aí o Airbnb ele pega 20%, né, do custo total da experiência e não cobra nada do guest, né, só cobra do host, né, só cobra do proprietário. E aí o professional host nada mais é do que são os hotéis, né, basicamente são os hotéis. E aí ele pega o Airbnb, quando é hotel, ele pega 14%, né, então é uma taxa muito mais elevada, né, do que quando pessoa física, né? E ele não cobra nada do guest, tá vendo? Airbnb doesn't charge guest. Então ele pega dinheiro somente, uma parte do dinheiro, 14% do valor que o hotel está ganhando em cima do hóspede, tá? Então vamos lá continuar nosso estudo aqui. Aí aqui, ó, vem mostrando, tá, pessoal? Isso aqui também é muito bacana, vem mostrando a trajetória do Airbnb nos últimos anos, ó. E aí nessa linha preta você percebe um declínio na taxa de crescimento, né, das reservas, né, das reservas. Você vê aqui, ó, growth rate in bookings, né? Então as reservas estão declinando, ainda cresce, obviamente, né? A taxa de crescimento é positiva, só que essa taxa ela vem declinando ao longo do tempo, né? O Damodaranto, inclusive, ele coloca que ele espera que a partir de 2021, né, que a situação já melhore, né, da questão do Covid e tudo mais, e ela volte a apresentar taxas de crescimento. Então, se eu não me engano, acho que ele colocou de 2021 até 2025, alguma coisa assim, vou mostrar depois para vocês, né, que eles esperam a taxa de crescimento de 25% ao ano, e aí depois você vai começar a ter um declínio aí nessa taxa, né, de crescimento, tá? E aí mostra que tem a evolução, tá vendo, do lucro operacional, né, operating income, da receita, tá vendo? Olha como é que a receita o crescimento foi explosivo da receita, né? Saiu aí de 919 milhões em 2015 para 4 bilhões e 800 em 2019, né? Então, se o Booking, né, ou desculpa, se o Airbnb, né, sair com um valuation, né, com um valor de mercado de aproximadamente 30 bilhões de dólares, né, ela vai estar sendo negociada aí a umas 6 vezes o faturamento anual, tá? E aí vocês podem ver aqui, como eu já tinha mostrado para vocês no vídeo anterior sobre quando eu mostrei o prospecto do IPO, né, a empresa ainda não consegue nem dar lucro operacional ainda, né? Mas aí nas premissas que o Damodaran coloca, ele vai colocar que lá na frente, no futuro, né, o Airbnb vai começar a dar a margem operacional positiva e dar lucro também, né? Aí ele destaca aqui, tá vendo? Alguns destaques que ele coloca, ó, que o crescimento está alto, mas a taxa de crescimento está declinando. Aí ele fala aqui que a receita do Airbnb, né, a fatia de receita do Airbnb tem se mantido estável. Aí vem falando do efeito do Covid que causou no negócio. Eu não vou muito me atentar a isso aqui, porque, como eu falei com vocês, é inútil ficar concentrado, né, numa coisa que vai afetar no máximo aí, em 1 a 2 anos de fluxo de caixa da empresa. Isso é insignificante, né, para o valor da empresa, né, insignificante
até mesmo para o cálculo valuation, não vai fazer diferença nenhuma. Se você zerar os fluxos de caixa nesses 2 anos aí, né, não vai fazer diferença para o resultado final, tá? Aí aqui mais um quadrinho que ele coloca, né? É como é que está a questão se aqui você consegue enxergar, ó, por exemplo, como que está a evolução do gross margin, né, que é a margem bruta, tá vendo? Tá, até declinou um pouco, né? Tá, tem um leve declínio aqui. É difícil até você, quando você pega o impacto, né, que causou o Covid, né? Aí você tem que também tentar tirar esse viés, porque não é a realidade o que está acontecendo agora, não é a realidade do negócio, né? Então até 2019 que a gente consegue perceber, né? Que olha o operating margin, né? O margem operacional. Olha só, em 2018 ela chegou a conseguir ficar positiva, tá vendo? A margem operacional, ó, tá? E aí o COGS, né? Que é o Cost of Goods and Service, né? Que é o custo de bens e serviços vendidos, né? Você vê que vem se mantendo em relação, aí no caso estão fazendo uma comparação relativa, né, do COGS com o revenues, com a receita, ele vem se mantendo aqui, né, num patamar de 40 e 41%, né? Ele vem gastando desenvolvimento de produto, né? Ele até aumentou bastante aqui em 2019 em relação aos outros anos. Sales and marketing, né? Vem se mantendo aí na faixa de 33, 34%, né? E o General and Administrative, né? Ou seja, despesas gerais e administrativas, né? Também deu uma pequena crescida aqui, né? Então a empresa ainda falta um caminho, né? Para ela conseguir expandir mais a receita, ter capacidade para diluir esses custos de despesas aí para poder alcançar definitivamente o rumo a margens operacionais positivas, tá? Aí aqui o use of the proceeds significa o que a Airbnb vai fazer com esse dinheiro, né? Com o dinheiro captado no IPO, né? Aí ele falou que não tá, ele fala aqui que não está muito claro ainda no prospecto o que o Airbnb vai fazer com o dinheiro, né? Ah, must we have a company to cover future investment needs. Só está falando aqui que ele, né, que a companhia provavelmente vai segurar esse caixa para poder fazer investimentos futuros, né, que a empresa precisa. Aí essa parte aqui é a parte que eu achei mais interessante, né, de hospitality business, né, ou seja, como que é o setor de hospitalidade, né? Como que está esse setor? Então você tem os hotéis tradicionais, você tem o Booking e Expedia, né? Que são gigantes aí dessa área online, e aí você tem um modelo de negócio também diferente do Airbnb. Apesar de o Airbnb ser concorrente direto, né, ali do Booking e do Expedia, você tem uma forma diferente de rentabilizar dessas empresas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui que o Damodaran explicou direitinho. Aqui é aquilo que eu falo para vocês, né? Qual é o total addressable market, né? O, qual o mercado total, né? Que movimenta essa indústria de hospitalidade, né? Aí vamos abrir aqui, ó. Tá vendo? O mercado está crescendo, né? Ele destaca, ó, o mercado está crescendo, mas o crescimento ele tem, né? Ele tem se acalmado, né? Tem diminuído essa taxa de crescimento, tá? E aí você vê também que o mercado está cada vez mais concentrado, né? Então, se você pega as 5 maiores cadeias de hotéis, né? Em 2014, essas 5 maiores cadeias de hotéis tinham aí chegando próximo a 20% de market share, as 5 juntas, né? E aí você veio ganhando mais espaço e hoje, né, em 2019, né? Esses dados são de 2019, essas 5 maiores cadeias conseguiram atingir o patamar de 25% de market share, né? Um quarto do mercado é das 5 maiores redes. É bastante expressivo, né? Imagina o tanto de redes que hotéis que tem pelo mundo. Você, pô, pegar 5 empresas, pegar um quarto da fatia toda, é bastante coisa, né? Aqui fala, né, que o mercado dos Estados Unidos é o maior, né, é o maior do mundo, né? Você tem 40%. Eu não sei se esse Americas aqui considerou Canadá também, mas enfim.
Então, China tem 9%, Estados Unidos 40%, ou seja, ainda é uma diferença, uma baita diferença, né, de tamanho de mercado para China e Estados Unidos, e o resto do mundo 51%, né? Aí destaca, né, que a China está crescendo bastante também. Essa área, inclusive, tem vários, né, vários aplicativos concorrentes, né, do Airbnb, como foi destacado até no prospecto, né, do Airbnb lá que eu mostrei para vocês, tá? Então, galera, para quem não assistiu ainda o vídeo anterior, procura aqui no meu canal, né, do YouTube. Eu coloquei o título, tá? IPO, né? Análise do IPO da Airbnb. Aí vocês vão ter outras informações. Aqui a gente está mais focado no valuation, né? Lá eu foquei em mostrar o prospecto para vocês, né? Aí aqui vem mostrando, né, que esses dados aqui de trips booked, ou seja, ao redor do mundo você teve 1,9 bilhões de marcações de reserva, né, de hotéis ou hospedagem de forma geral, né, você tem para questões de online trips, né, viagens online, budget, né, você tem o chamado serviceable available market, né, ou seja, é como se você pegasse é, o quanto dessa parte específica do Airbnb, né, que representa dentro do mercado como um todo, né? E aí você tem 532 milhões, né, em termos de valor monetário sendo movimentado nesse segmento, né, online, tá? E aí o Airbnb ele pega, se eu não me engano, acho que esse aqui é o market share do Airbnb, se eu não me engano, essa última bolinha aqui, que no caso é 10,6 milhões, né, do total de bookings, o Airbnb ele consegue pegar, ou seja, o market share ainda é bastante pequeno, né, tem espaço para continuar, né, indo para cima e pegando market share de outros, obviamente, né, e aproveitar o próprio setor está em crescimento, né, então você tem essa possibilidade da empresa crescer porque o setor ainda cresce, mas não é suficiente para ela ter uma taxa de 25% de crescimento. Então, ela precisa avançar em cima de market share de outras empresas, né, para ela conseguir manter essa taxa de crescimento de 25%. Né? Uma coisa interessante, pessoal, é que eu tenho observado, tipo assim, muita gente gosta de investir no Booking, né? É uma empresa altamente rentável e tal. É, é a melhor, sem dúvida, disparado, é a melhor empresa até o momento, obviamente que tudo pode mudar no futuro, mas até o momento o Booking é a melhor empresa desse ramo de hospitalidade, tipo, melhor que comparado que até os próprios redes de hotel, qualquer rede de hotel, por maior que seja, né, é melhor, muito melhor que o Expedia, né, que é a concorrente direta, que faz a mesma coisa que o Booking, melhor do que essas empresas novas surgindo, tipo Airbnb, né, porque não tem como discutir. A Airbnb é uma empresa que ainda está tentando se fazer lucrativa, né? Enquanto o Booking é extremamente lucrativa, mas como eu falei, a forma de monetizar delas é diferente, a forma como elas trabalham é diferente, né? E aí eu vou explicar quando vocês entenderem isso, vocês vão saber por que que o Booking consegue ser muito rentável e o Airbnb ainda está seguindo por esse caminho. Lá em cima eu mostrei para vocês como que o Airbnb rentabiliza, né? E a forma como o Booking rentabiliza e o Expedia rentabiliza é diferente, tá? Mas o que eu tenho observado é que a taxa de crescimento do Booking ela vem desacelerando ao longo do tempo. Em 2019 foi um ano bom, né, em termos de crescimento mundial, e mesmo assim a taxa de crescimento do Booking acho que não chegou nem a 10, chegou a ser 10% ou menos que isso, alguma foi bem pequenininho o crescimento em 2019 comparado a 2018, enquanto a taxa de crescimento do Airbnb, se eu não me engano, né, nesse mesmo ano, acho que foi coisa de 35%, sei lá, alguma coisa assim. Então, ou seja, a taxa de crescimento muito mais elevada do que o Booking. Mas por quê? O Booking já é uma das gigantes, né? E com esse aumento da concorrência de vários, né, entrantes, porque querendo ou não,
a gente consegue perceber que esse setor é um setor de muito baixa barreira de entrada, né? Só que, porém, você tem ganho de escala. Então, por exemplo, o Booking ele tem um poderio econômico gigante, né, de ela simplesmente pegar e reservar não sei quantos quartos de hotéis, ela compra mesmo as reservas, né, de vários quartos de hotéis ao redor do mundo e, e ela pega e repassa isso, né, para o consumidor final, né, a um preço mais elevado e ela ganha nessa diferença. Então, o poderio econômico do Booking, né, por mais que você surja novos entrantes no mercado, ele tem um poder gigantesco de barganha, né, pelo tamanho e a escala que ele tem. Essa é a vantagem competitiva, digamos assim, que a gente consegue destacar, né, em relação aos outros. Mas o que está acontecendo hoje no mundo é o seguinte: as empresas menores, né, como elas estão recebendo aportes de venture capital e investidores de tudo quanto é tipo, elas passam muito tempo queimando caixa, né? E tentando, de certa forma, enfrentar essas gigantes como o Booking e Expedia através da queima de caixa. Porque eles fazem, ó, eu ofereço melhores condições para vocês, né? Chega pro hotel e fala, ó, o Booking ele está querendo pagar tanto aí, né? Nesse bloco de quartos, eu vou te pagar mais, entendeu? Eu quero fechar um acordo aqui com você, eu quero te pagar mais. Então, tudo na base da queima do caixa, né, eles vão incomodando, né? E aí, como esse dinheiro é intermitente, ele não para de vir, né, as empresas vão crescendo dessa maneira, na base do queima-caixa, e acaba conseguindo incomodar esses gigantes, mesmo que eles tenham poder de barganha, né, e poderio econômico, tá? Então, não é uma coisa tão simples assim, né, essa vantagem competitiva, tá? E aí, aqui ele destaca, né, que ele pega uma parte lá que tem escrito no prospecto do Airbnb, aí vem falando, né, que o Total Addressable Market, ou seja, movimenta 3,4 trilhões de dólares, né, no mundo todo, essa coisa de esse mercado de hospitalidade, né, sendo que você tem desse 3,4, 1,8 são para short term stays, ou seja, para pequenos períodos, curtos períodos, né, de tempo de hospedagem, né, e 2,210 bilhões para long term, né, para longo prazo. Então, é infinitamente maior, né, o mercado de short term stay. Né? E você tem também o 1,4 trilhões for experience, que é a parte lá que o Airbnb abriu, né, em 2018, e o Airbnb ainda é uma formiguinha, né, perto desse mercado todo aí, então também seria um novo espaço para crescimento dela, apesar de que essa parte ainda representa pouca coisa, né, na receita total, né, do Airbnb. Aí é que fala, né, que o Airbnb targetable market. O que significa isso? É tipo, você tem aquele mercado todo. Quanto desse mercado inteiro o Airbnb ele tá colocando o alvo que ele quer atingir, entendeu? Ele não vai querer atingir o total, né? O total addressable market, ele vai querer atingir uma pequena parte daquilo dali, que é a competência dele, digamos assim, que é onde ele consegue atuar, né? E aí ele fala aqui que seria um mercado de aproximadamente 600 bilhões de dólares, né? Não, ele fala na verdade assim, é algo em torno do meio, que é claramente maior do que o hotel, do que os negócios de hotéis tradicionais, que é acima de 600 bilhões, mais abaixo, né, da estimativa de 2 trilhões. Então, o Damodaran acha que esse mercado que ela pode atingir, né, está entre 600 bilhões de dólares e 2 trilhões de dólares, tá? E aí ele vem falando aqui quais são os players do mercado, né? E aí a gente vai começar a falar um pouco de Expedia e Booking, né? A parte do business dos hotéis, aí ele mostra aqui uma tabela, né, com os principais redes de hotéis que são listadas na bolsa, né? Aí você tem o Marriott aqui, que é o maior de todos, né? Você tem mais de 20 bilhões de receita, né? Aí você tem esse negócio é bem fraco de margem operacional, tá vendo? O Marriott
tem 4,9 de margem operacional, né? E aí você pode ver que a maioria aqui realmente a margem operacional é bem pequenininha, né? E na média é 1,71 de margem operacional. Tem várias empresas aqui que têm margem operacional negativa, né? Mas também, na verdade, essa linha aqui, essa coluna aqui de Operating Margin LTM, ela está afetada pelo Covid, né? Então a gente não deveria levar isso em consideração porque essa não é a situação normal do setor. A gente tem que levar em consideração o que aconteceu em 2019, é muito mais realístico, né? O que aconteceu em 2019 em relação a 2020. Então a gente pega aqui 2019 aqui, né, e a gente vê que a margem operacional média desse setor é de 14%, né? Então o Marriott, por exemplo, ele está abaixo, né? Ele está abaixo da média da margem operacional aí da maioria. Caramba, olha essa empresa sueca aqui, ó. Essa empresa sueca. 54% de margem operacional. Caraca, absurdo. Não faço a mínima ideia como é que esse cara consegue isso. Tem esse Green Tree também, né, que é das Ilhas Caimã, que tem também bastante elevado a margem operacional comparado com as outras empresas, né, comparado com os pares. E aí ele vem falando que a receita, né, desse setor vem crescendo aí a taxas moderadas, em torno de 6,66%, entre 2014 e 2019. The Travel Booking Business, né? Aí vem falando do Airbnb, Expedia e Booking, né? Aqui ele explica como é que é o negócio, tá vendo? Both Expedia and Booking can also operate in other business that drive revenues and margins. Então, primeiro, eles geram receita comprando blocos, quartos de hotéis, né? Blocos, então eles compram vários quartos de hotéis. Compram, obviamente, eu não sei exatamente se ele compra efetivamente e passa a ser do Booking, mas eu acredito que não. Esse buying blocks, eu acredito que tipo, ele compra a reserva, né? A reserva dos quartos. E aí ele pega e, tipo assim, ó, pô, peguei aqui, sei lá, 50 vagas naquele hotel ali. Né? Eu pego e vou disponibilizar essas 50 vagas na minha plataforma, né? No caso, o Expedia ou o Booking. E aí, só que ela, como ela tem poder de barganha, ela pega um preço muito baixo. Ela consegue negociar isso com o hotel, pega um preço muito baixo, e aí ela pega, ó, eu quero ganhar nesse aqui, eu quero ganhar a margem de tanto em cada quarto que eu aluguei. E aí ela pega e joga esse preço lá, né, no site deles, né, no site do Booking. E aí, então, o valor ali que você tá reservando para se hospedar naquele determinado hotel, né, já vem com o preço, né, que o Booking vai receber, né, e é a margem dele, né, a margem de lucro que ele tem é aquilo que ele está recebendo ali, né, menos o que ele pagou para poder reservar aqueles quartos lá com o hotel, tá? Tem também a parte aqui também, ó, second, they also drive revenues from online advertising by hotels and travel providers. Então, aí ele fala que a Expedia pega uma fatia maior disso, que é 47% da receita, né? Vem do Merchan e o Booking é 25%. Talvez isso ajude a explicar por que o Booking é mais rentável do que o Expedia, né? Talvez esse negócio, né, do Merchan ele seja muito menos rentável, né, do que a parte que eu acabei de explicar, né, das reservas dos quartos e você vende aquelas reservas por um preço maior. Né? Então deve ser por isso, talvez, que as margens da Expedia são mais pressionadas e a rentabilidade também é menor do que a do Booking. Aí ele vai, depois de todo esse estudo aqui, ele vai para o valuation. Tá vendo como é que eu sempre explico para vocês? Não adianta. O valuation sozinho ele não faz nada.
Você tem que entender todo o contexto da empresa, os desafios, né? Quais são os riscos, qual o potencial do mercado, o tamanho, quanto que a empresa pode alcançar e todo o blá 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 todo, né? Você tem que entender tudo, senão você vai fazer um valuation ruim, não adianta. Então, a última coisa que o Damodaran vai fazer aqui, ele vai começar a fazer o valuation, é o último passo, né? Não é o primeiro, é o último. Aí ele coloca as premissas aqui, né? O quanto que ele acha que, tá vendo? Ele acha que vai crescer 25%, né? O número de reservas no Airbnb entre 2022 e 2025. Depois ele vai cair, né? Will drop down over the following years. Aí ele fala que espera que em 2031, né, o número de marcações totais de reserva passe para 150 bilhões, né? Então, isso seria 60% maior do que o Booking, mas não em termos de receita, tá, pessoal? É todo completamente diferente, porque lembra, o Airbnb, esse gross bookings aqui é o total que entra de movimentação de dinheiro, né, no Airbnb ou pelo Booking, etc. Só que somente uma parte desse volume total negociado entra como receita no Airbnb, né? De fato. Né? Então, na verdade, ele não está falando aqui que a receita do Airbnb vai ser 150 bilhões. Não, não é isso. Uma pequena parte, né? Por exemplo, se for. Lá fala que se for pessoa física, né? Alugando, 6% pega da pessoa física, 3% do não, desculpa, 3% do dono do imóvel, 6% de aproximadamente 6 a 12% do cara que vai se hospedar, né? Aí ele pega um pequeno percentual, né, desses 150 bilhões que vai movimentar, né? Então isso vai ser 60% maior do que o Booking. No entanto, a gente não pode afirmar que a receita do Airbnb vai ser maior do que o Booking. Provavelmente, talvez até seja que não. Porque tudo que o Booking vende, né? Pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, ó, tudo que o Booking vende na plataforma do Booking entra como receita, né? No DRE, na demonstração de resultado de exercício. Tudo, né? E aí você tem um custo do que ele paga lá para os hotéis. No Airbnb não, no Airbnb vai ter, é igual quando você tem o e-commerce, né? Quando você tem um e-commerce, você movimenta ali, sei lá, bilhões de reais você movimentou em produtos. Só que às vezes, quando você trabalha com marketplace, né? Apenas um pequeno percentual daquele que você movimentou dentro do seu site vai para a receita, obviamente, da empresa. O resto vai para o cara que colocou o produto lá, né? Enfim, essa receita vai ser distribuída de várias formas, né? Uma pequena parte vai para o dono mesmo, o proprietário de marketplace. Então é exatamente essa a ideia, né? O Airbnb vai pegar só uma pequena parte disso. Aí ele fala aqui qual vai ser o percentual da receita aí, tá vendo? É exatamente isso que eu estou falando, ó. Qual o percentual da receita em termos de bookings, né, de reservas? Então ele está estimando aqui algo em torno de 12 a 14%. Ou seja, se o bookings vai ser 150 bilhões em 2031, aí você tem que calcular aqui aproximadamente aí 14%, quanto que daria? 14% de 150 vai dar mais ou menos uns 21 bilhões de dólares. Então hoje, se o Airbnb fatura aí um pouco menos que 5 bilhões, né, por ano, ela vai multiplicar de tamanho umas 4 vezes aí, né, até 2031, ou seja, daqui a 10 anos ela vai estar 4, 5 vezes maior do que ela é hoje. Basicamente é isso que a gente pode, maior em termos de receita, né? Basicamente é isso que a gente pode concluir aí a respeito dessas premissas que ele colocou. Aí qual o target operating margin, ou seja, qual é a margem operacional que ele está esperando do Booking, né? Que aí ele acha que vai ser aproximadamente 25% no futuro, lembrando que a margem operacional hoje é negativa, e ele também coloca a premissa de que vai ser menor do que o Booking, né, no qual o Booking teve uma margem operacional de 35%. Então, esse 25% coloca o Airbnb
numa faixa de margem operacional maior do que a dos hotéis. Lembra que eu mostrei para você que a dos hotéis tradicionais é 14% a margem operacional? Então isso coloca ele num patamar maior, num patamar de negócio melhor do que um hotel tradicional, né? Da rede de hotéis tradicionais. Enquanto o Booking provavelmente vai continuar sendo a referência do setor, né, como o melhor, né, em termos de margem operacional. E aí ele fala aqui também a parte de o quanto o Airbnb consegue gerar de venda quando comparado com o capital investido. É como se, tipo assim, se for sales to invested capital, for aqui o 1,82, quer dizer o seguinte, que para cada $1 que o Airbnb investiu, né, em capital, investiu de alguma forma na empresa para desenvolver produto, etc, etc, de cada um dólar que ela investiu, ela conseguiu aumentar a receita em 1,82. Ela gerou 1,82 a mais de receita. Basicamente é isso, né? Aí ele fala que o Booking, né, teve esse sales to invested capital em 2019 foi 1,91. Aí ele está achando, ele está assumindo, né, que o Airbnb ele vai conseguir gerar $2 de receita para cada dólar investido, né, na próxima década. Aí ele coloca qual o custo de capital, né, porque lembra, você tem que fazer a projeção do fluxo de caixa e trazer esse valor presente, né? Então, se você fez a projeção do fluxo de caixa livre da empresa, né, você tem que usar o WACC para trazer esse valor, trazer valor presente. Então, ele assumiu que vai ser 6,5 esse cost of capital, né? E ele falou que ele se baseou nesse 6,5 na média, né, do setor de hotéis. Tá? Ele colocou aqui, ó, tá vendo? Close to the cost of capital of hotel companies. E ele falou que ao longo do tempo isso vai elevar para 7,23, refletindo a expectativa no aumento, né, da taxa de juros de tesouro americano, né? Que ele falou que é, provavelmente ele está achando que hoje os níveis de taxa de juros são muito baixos e que não vai conseguir sustentar, né, um valor tão baixo assim a longo prazo. Basicamente, eu acho que é isso que ele estava pensando, né? Aí ele colocou também que a chance de falha é 10% também, ele colocou, né, chance de, que como é uma empresa nova, ainda não dá lucro operacional, né, ele colocou 10% de chance de falha. E aí ele chega então no... ele faz até uma simulaçãozinha aqui, ó, o valor, né, do Airbnb de acordo com a margem operacional, né? Então, quanto maior a margem operacional que o Airbnb conseguir atingir, né, teoricamente ela deveria valer mais, né? O valuation vai aumentar. Mas ele colocou a expectativa mais esperado, né, que seja 25%, mas ele fez uma simulação podendo chegar até 35%, tá? Estava aqui, né? Aí ele fez aqui também uma comparação em termos de múltiplos, né? O que é múltiplo, quem não lembra, né? Preço-lucro, tá vendo? O PI aqui, ó, Price Earnings, EV Sales, né? Enterprise Value Sales, EV EBIT, né? Que é o lucro operacional. Aí ele pegou de várias empresas aqui, né? E também tentou meio que fazer uma análise, né? Em vez de fazer uma análise pelo fluxo de caixa descontado, ele está fazendo uma análise pelos múltiplos, né? Pelos múltiplos dos pares do setor, né? Aqui está a parte dos hotéis tradicionais, né? E aqui está a parte do Booking e Expedia, né? Que é um online. E aí, finalmente, ele chega aqui, né? Agora, tem uma parte que eu não estou achando que ele colocou lá. Deixa eu ver se eu acho que está em outro documento lá. Enfim, no final das contas, ele vai chegar aqui, né, que se o Airbnb ele for negociado, né,
abaixo de 28 bilhões de dólares, né, no IPO, então isso trata-se de uma barganha, né? Se o valor de mercado, né, está precificado entre 28 a 33 bilhões, vai ser solid buy, tipo assim, ainda razoável para se comprar, né? E aí ele falou, de 33 a 38 bilhões é valor justo, né? Se for entre 38 e 44 bilhões, ele falou que já está relativamente bem precificado, né? E se for acima de 44 bilhões, está overvalued, né? Ou seja, acima do valor justo, né? Aí já é um patamar bem acima do valor justo, tá? Aqui a gente tem uma distância de 44 para 28, há uma distância grande, né? Você tem aí, sei lá, 70% a mais, talvez, né? 44 sobre 28 aqui, dá 60% aproximadamente, né? Então, daqui do 44 bi para 28 bi, você tem uma diferença de 60%. Né? É uma diferença bastante considerável, né? Assim, essa questão do valuation, pessoal, eu gosto, né, do valuation e tal, mas tem algumas coisas que eu acho meio exagero. Por exemplo, pô, se eu gosto da empresa, eu acho que ela tem um potencial interessante de longo prazo, não vai ser tipo, a empresa vai ser negociada sei lá, a 35, né? Beleza, 35 bilhões de dólares. Só que ele fala que pô, por 28 vai estar barganha. Pô, eu não vou simplesmente desistir porque ela está sendo negociada a 31, a 35 e não a 28. Tudo bem, pô, 44 para 28, pô, é uma diferença enorme, 60%, pô, a empresa precisa ser 60% maior, melhor, né? Então faz todo sentido, 60% é muita diferença. Agora, quando você está falando de, pô, quando você está olhando para longo prazo, né? E aí você fala, pô, vou desistir da empresa porque ela está sendo negociada a 35 bilhões e não a 28. Pô, não faz muito sentido, né? Com coisa de 20% que ela subir ali, ela, né, vai atingir o valor, né? Então, sei lá, eu particularmente não gosto de ser tão, assim, exageradamente criterioso, né? Se eu estou a fim de investir numa empresa, acredito na empresa, acho que ela vai entregar bom resultado, né? Então, a parte, digamos que a parte qualitativa, nesse caso, acaba pesando mais, né? Em vez da parte quantitativa. Eu vou pegar aqui essa tabela aqui que o da Moderna fez bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. Eu queria ampliar isso aqui para vocês verem, mas basicamente o que ele faz aqui, é uma simulação, né? Ele faz o quanto deveria ser o valor justo, né, do Airbnb de acordo com uma série de premissas, né? Você muda aqui o custo de capital. Você sempre tem, tá vendo? Esse aqui é em forma de sino, tá vendo? Esse gráfico aqui de estatístico, né? Em forma de sino. Então aqui essa parte mais alta aqui é o valor mais esperado, né? É o valor mais esperado de custo de capital, né? Aqui o valor mais esperado em termos de taxa de crescimento, né, nas reservas. Então, quando você pega esse histograma aqui, né, essa parte que está toda concentrada aqui nessa parte mais elevada, é o mais esperado, né? Então, ou seja, o que é o mais esperado? É que ela tem uma taxa de crescimento, por exemplo, nos bookings, né, nas reservas, de 25%. Mas se você extrapola isso para 35%, você acaba jogando, né, o valuation mais para essa cauda aqui, que é menos provável, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, ele fez algumas simulações, né, para poder você conseguir enxergar uma faixa de preço. E aí ele vem aqui na tabelinha que tem um percentil, tá vendo? E aí você tem na parte de 100% é exatamente essa cauda que é a menos provável, né, que aconteça, é que o valor do Airbnb justo seria 100 bilhões, mas tipo assim, seria o melhor cenário de todos possíveis em termos de margem operacional, em termos de crescimento, né? Então, na melhor das hipóteses, o que ele quer dizer com esse estudo aqui? Ó, na melhor das hipóteses, né, colocar tudo perfeito, maravilhoso, o Airbnb ele poderia ter um valor justo de 100 bilhões de dólares, né? E hoje ela está sendo aí querendo ser negociada aí a mais ou menos isso porque a gente está vendo os rumores, né? A gente está vendo os rumores aí nas notícias, está querendo ser algo em torno de
de 30 bilhões, né, o que colocaria ela no início do percentil aqui, né, no início da cauda de cada do lado esquerdo, o que, o que colocaria a gente numa situação de conseguir comprar uma empresa provavelmente subavaliada, porque ela vai estar com o valor de mercado abaixo do que provavelmente ela conseguiria, né, entregar de resultado, tá? Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Então, pô, sensacional esse estudo aqui, completaço, né, do Damodaran. E é isso, galera. Depois eu vou colocar para vocês esse link aqui, né, para embaixo aqui do vídeo, para depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, beleza? Valeu, é isso aí. Até a próxima.